O cosmos se expande mais rápido do que a física prevê. Nossas medições mostram que o universo se afasta a uma velocidade de 73 quilômetros por segundo, mas as melhores teorias nos dão o número de 67. Essa divergência simplesmente não deveria existir. E então, os cientistas anunciaram oficialmente: isto é uma crise. Algo fundamental em nossa compreensão da realidade se quebrou. Vamos embarcar em uma jornada pelas inconsistências nas medições. Falaremos sobre a energia escura, que talvez nem exista, e daremos uma olhada em um mundo onde o próprio tempo se curva sob a ação da gravidade nos vazios cósmicos. Se você está pronto para ver como a expansão do universo reescreve as leis da física, clique no botão de inscrição. O mistério começa agora mesmo. Duas equipes de cientistas apontam seus telescópios para o mesmo universo e obtêm duas respostas completamente diferentes. Uma equipe observa a luz antiga, emitida quando o universo tinha apenas 380 mil anos. Eles medem o quão rápido o espaço estava se expandindo naquela época. Esses dados são processados através de 13,8 bilhões de anos de história cósmica e chegam a um número: 67 quilômetros por segundo para cada 3,26 milhões de anos-luz. Essa é a previsão. Os cálculos estão corretos. Os modelos funcionam perfeitamente. Mas é aqui que a realidade quebra a equação. Uma outra equipe mede galáxias que estão relativamente perto de nós. Eles observam estrelas explodindo, supernovas. Eles rastreiam estrelas pulsantes que brilham e se apagam como corações cósmicos. Eles calculam distâncias com uma precisão incrível e chegam a uma velocidade completamente diferente: 73 quilômetros por segundo para os mesmos 3,26 milhões de anos-luz. 6 quilômetros por segundo não parece muito, mas estenda essa diferença por bilhões de anos-luz e você terá dois universos fundamentalmente diferentes. Em um deles, a expansão obedece às regras que construímos por um século inteiro. Na outra, algo invisível empurra o espaço com mais força do que deveria. E esta é ciência comprovada, não meras especulações. Ambas as medições foram verificadas, reverificadas e confirmadas por grupos independentes, utilizando métodos distintos. Recentemente, o telescópio espacial James Webb juntou-se a esta caçada e o seu olhar aguçado apenas agravou o problema. O Webb confirmou que as medições locais estão corretas. A divergência é real. Imagine dois despertadores na mesma sala, marcando horas diferentes. Um mostra 3 horas, o outro 3:10. Você verifica ambos. Ambos funcionam perfeitamente. Ambos medem o mesmo fluxo de tempo. E, no entanto, não concordam um com o outro. É neste tipo de universo que vivemos agora. Esta lacuna tem crescido há mais de 10 anos. No início, os cientistas esperavam que tudo se devesse a erros de medição. Talvez os telescópios tivessem defeitos imperceptíveis. Talvez premissas incorretas estivessem ocultas nos cálculos. Mas cada novo instrumento, cada metodologia aprimorada, cada análise minuciosa apenas confirmava a divisão. O universo se expande a uma velocidade quando o computamos a partir do passado distante, e a outra quando o medimos aqui e agora. E ninguém sabe o porquê. Quando os cosmólogos observam a radiação cósmica de fundo, eles veem o universo bebê. A luz daquela época viajou até nós por quase 14 bilhões de anos. Eles medem os padrões de manchas quentes e frias, inserem esses dados em seus melhores modelos e preveem a que velocidade o universo deveria estar se expandindo hoje. Essa previsão sugere que a energia escura surgiu há cerca de 5 bilhões de anos e, desde então, tem empurrado o espaço a uma velocidade constante. E é exatamente aí que reside o problema. As medições locais mostram que o universo está se expandindo 8% mais rápido do que essas previsões permitem. 8% em uma escala de bilhões de anos significa que algo aconteceu que nossos modelos não contemplam. Talvez a energia escura seja mais forte do que pensávamos. Talvez ela tenha surgido antes. Ou talvez ela tenha mudado com o tempo, em vez de permanecer constante como supunhamos. Imagine que você assiste a um filme sobre a infância de alguém e depois encontra essa pessoa já adulta.
Nas fotografias de infância, há uma criança pequena e tímida, mas o adulto que está à sua frente é alto, autoconfiante e completamente diferente da pessoa que, pelas fotos, ele deveria ter se tornado. Algo aconteceu entre a infância e o presente que mudou completamente o seu caminho. É o que observamos ao longo de 7 bilhões de anos de tempo cósmico. Os cientistas não usam a palavra crise de forma leviana, mas é exatamente assim que eles agora chamam essa situação. Em janeiro de 2024, Dan Skolnick, ao discursar para a Sociedade Astronômica Americana, fez uma declaração que agitou toda a comunidade física. A tensão de Hubble, disse ele, não é mais apenas uma tensão, é uma crise. As medições atingiram um nível de precisão tal que ignorar o problema tornou-se impossível. O termo tensão de Hubble descreve precisamente esse choque entre o que observamos e o que prevemos. A tensão sugere um desconforto, algo que pode resolver-se por si só. Já uma crise significa que algo está quebrado, algo que exige a revisão de fundamentos essenciais. E esta mudança de terminologia assinala um ponto de viragem. É por isso que isto é uma crise. A taxa de expansão do universo, conhecida como constante de Hubble, é um dos 6 números mais cruciais da cosmologia. Ela determina a idade do universo, influencia os cálculos da distribuição da matéria escura. Dela depende a nossa compreensão de como as galáxias se formam e evoluem. Errar neste número significa errar em toda a história cósmica. Durante anos, cientistas mediram essa grandeza, obtendo cerca de 73, usando galáxias próximas e supernovas. Outros cientistas, usando a luz antiga do universo primordial, obtiveram cerca de 67. Uma lacuna de 6 unidades pode parecer pequena, mas em escalas cósmicas, isso representa cerca de 8%. É colossal. É a diferença entre um universo com 13,8 bilhões de anos e um universo com 12,8 bilhões de anos. É a diferença entre modelos que funcionam e modelos que colapsam. É como se 5 testemunhas descrevessem o mesmo acidente. Todos os 5 são dignos de confiança. Todos os 5 viram tudo com clareza. Mas 3 descrevem um carro vermelho e 2, um azul. Alguém tem de estar errado, mas todos os dados apontam para o facto de que todos estão certos, e isso é impossível. É aí que reside a crise. E se a força que culpamos pela aceleração do universo nunca tivesse existido? O professor David Wiltshire, da Universidade de Canterbury, publicou recentemente um estudo que desafia um dos mais fundamentais postulados da cosmologia. A energia escura, afirma ele, é um erro. Nós confundimos o fluxo irregular do tempo no espaço com uma misteriosa força aceleradora. Segundo a análise da sua equipa, não precisamos de energia escura, afinal. O modelo padrão afirma que a energia escura constitui 68% do universo. Deveria ser uma constante força antigravitacional que empurra o espaço cada vez mais rápido. Não podemos vê-la. Não conseguimos detetá-la. Apenas supomos que ela existe porque as galáxias parecem afastar-se de nós com aceleração. Os cientistas inventaram a energia escura para explicar essa aceleração, mas o modelo de Wiltshire propõe uma explicação diferente. A sua equipa analisou a luz de explosões distantes de supernovas utilizando métodos aprimorados. Eles descobriram que o universo não se expande tão uniformemente como supunhamos. Pelo contrário, ele é aglomerado. O espaço estica-se mais rapidamente em vastas regiões vazias, chamadas de vazios, e mais lentamente, em regiões densas, repletas de galáxias. Quando você faz a média dessas diferentes velocidades de expansão, sem considerar o quão realmente heterogêneo o universo é, tem-se uma falsa impressão de aceleração. A ideia-chave da teoria da relatividade geral de Einstein é que a gravidade não apenas curva o espaço, ela também curva o tempo. Os relógios correm mais devagar em campos gravitacionais intensos. Os relógios na Terra funcionam um pouco mais devagar do que os relógios no espaço vazio. Transporte isso para distâncias cósmicas e verá que o tempo corre de forma diferente dependendo de onde você se encontra no universo.
Dentro de um aglomerado de galáxias, onde a gravidade é forte, o tempo corre mais lentamente. Num vazio cósmico, onde quase não há matéria, o tempo corre mais rápido. Quando observamos galáxias distantes, estamos olhando para o passado. A luz delas viajou por bilhões de anos, mas essa luz atravessou regiões onde o tempo flui em velocidades diferentes. O alongamento que vemos não é necessariamente uma aceleração. Pode ser apenas o resultado da viagem da luz através deste universo heterogêneo, distorcido no tempo. Imagine que você esteja dirigindo numa rodovia onde os limites de velocidade mudam constantemente. Em alguns trechos, você vai a 50 milhas por hora e noutros, a 70. Se alguém medir a sua velocidade média, sem saber sobre os diferentes limites, poderá pensar que você estava acelerando, embora, na verdade, você estivesse apenas seguindo regras diferentes em zonas diferentes. O modelo de Wiltshire, denominado Timescape, foi testado com dados de supernovas e, em algumas análises, ajusta-se melhor do que o modelo padrão. A equipe usou dados de mais de 1000 supernovas e descobriu que a consideração da heterogeneidade do universo elimina completamente a necessidade de energia escura. A aparente aceleração é um artefato de como calibramos o tempo e a distância. Durante um século inteiro, os cosmólogos assumiram que o espaço era homogêneo, como uma sopa bem misturada, mas a realidade não é nada disso. As equações que usamos para descrever a expansão cósmica foram desenvolvidas já em 1922 pelo físico Alexander Friedmann. Essas equações pressupõem que o universo é homogêneo e isotrópico. Com essas palavras rebuscadas, designa-se a suposição de que, em uma escala suficientemente grande, ele parece o mesmo em todas as direções e em qualquer ponto. Mas se nos aproximarmos e observarmos os detalhes, veremos uma imagem completamente diferente. As galáxias não estão espalhadas aleatoriamente como grãos de areia. Elas se reúnem em grupos. Os grupos, por sua vez, formam superaglomerados. E os superaglomerados formam filamentos e paredes que circundam enormes vazios, os próprios voids. O universo se assemelha a uma esponja, com regiões densas separadas por bolhas vazias que medem milhões de anos-luz. Isso é conhecido como a teia cósmica, e sua existência foi confirmada por décadas de observações. E é por isso que isso é crucial para a expansão. Os vazios e os aglomerados densos se expandem de maneiras diferentes. Os vazios, majoritariamente preenchidos por energia escura e quase desprovidos de matéria, expandem-se mais rapidamente. Já as regiões densas, onde domina a gravidade da matéria visível e escura, expandem-se mais lentamente ou até se contraem localmente, à medida que as galáxias se atraem umas às outras. As equações de Friedmann não conseguem dar conta de tamanha complexidade. Aquilo que interpretamos como energia escura a acelerar a expansão pode, na realidade, ser apenas uma expansão desigual e aglomerada de um universo estruturado. Isto ainda não é ciência estabelecida. O modelo padrão, contudo, continua a estar em boa concordância com a maioria das observações. No entanto, o modelo Timescape adequa-se a alguns conjuntos de dados ainda melhor e dispensa o recurso a uma misteriosa energia invisível. A Agência Espacial Europeia lançou o satélite Euclid em 2023, especificamente para a verificação destas ideias. O Euclid está a mapear a teia cósmica com um nível de detalhe sem precedentes. Os dados do Euclides deverão mostrar se a heterogeneidade é importante o bastante para eliminar a necessidade de energia escura. Relógios no espaço vazio marcam bilhões de anos a mais do que relógios dentro de um aglomerado de galáxias, e isso muda tudo. A teoria da relatividade geral de Einstein revelou algo muito estranho sobre o tempo. Ele não flui a uma velocidade constante em todos os lugares. A gravidade curva o tempo. Quanto mais forte o campo gravitacional, mais devagar o tempo flui. Isso foi confirmado em experimentos na Terra. Relógios atômicos ao nível do mar marcam um pouco mais devagar do que relógios atômicos no topo das montanhas, porque estão mais profundamente no poço gravitacional da Terra.
Transfira este efeito para a escala do universo, e ele se torna colossal. Dentro de um aglomerado de galáxias, onde trilhões de massas estelares curvam o espaço, o tempo flui mais devagar do que nos vastos vazios entre os aglomerados. A diferença, minúscula a cada instante, acumula-se ao longo de 13,8 bilhões de anos, em bilhões de anos de disparidade. Um relógio que começou a tic-taquear no momento do Big Bang e que permaneceu no vácuo, agora mostraria um tempo decorrido significativamente maior do que um relógio que passou esses éons dentro de um denso aglomerado de galáxias. O modelo Timescape leva a desaceleração do tempo a sério. Ele não vê o universo como uma gota homogênea, onde o tempo flui da mesma forma em todo lugar. Em vez disso, ele rastreia como o tempo corre de forma diferente nos vazios e nos aglomerados. Quando se leva em conta essas diferenças, a história da expansão parece diferente. O que parecia ser uma aceleração pode ser apenas o nosso equívoco sobre como comparar relógios em distâncias cósmicas. Mas há algo mais. A força que considerávamos constante pode ter variado durante todo esse período. O instrumento espectroscópico de energia escura, conhecido como DESI, passou anos mapeando 15 milhões de galáxias. O projeto visava medir como a energia escura influenciou o universo ao longo dos últimos 11 bilhões de anos. Em abril de 2024, a equipe publicou os seus primeiros resultados, e estes trouxeram uma surpresa que fez os físicos repensarem tudo. Parece que a energia escura varia com o tempo. São ainda dados preliminares, ainda não totalmente confirmados, mas as evidências são robustas o suficiente para serem levadas a sério. O modelo padrão considera a energia escura como uma constante cosmológica, uma propriedade do próprio espaço que nunca se altera. Os dados do DESI indicam o contrário. Quando a equipe analisou como as galáxias se agrupam em diferentes épocas cósmicas, descobriram indícios de que a energia escura era mais forte num passado distante do que é hoje. Se a energia escura estiver enfraquecendo, a expansão do universo pode estar desacelerando e não acelerando. Isso vira de cabeça para baixo toda a história que temos contado. Durante 27 anos, pensamos que o universo estava a acelerar cada vez mais depressa, a caminho de uma morte térmica, onde tudo se tornaria frio, escuro e infinitamente distante um do outro. Mas se a energia escura estiver a diminuir, a aceleração poderá parar. A expansão poderá mesmo dar lugar a uma contração. As consequências são surpreendentes. Uma expansão inversa leva a uma grande contração, quando o universo colapsa sobre si mesmo. Uma nova investigação sugere que a expansão poderá já ter começado a abrandar. Young-wook Lee, da Universidade de Yonsei, na Coreia do Sul, liderou uma equipe que analisou décadas de dados de supernovas com uma nova abordagem. As suas conclusões, publicadas recentemente, afirmam que o universo já entrou numa fase de expansão desacelerada. Se isto for verdade, marcará uma das mais importantes descobertas na cosmologia desde a descoberta da própria aceleração. De acordo com os seus cálculos, a expansão já atingiu o seu pico e está agora a abrandar. Ultrapassamos a fase de aceleração máxima e estamos a entrar numa fase de desaceleração. A energia escura, se é que existe, está a perder a sua batalha contra a gravidade. A gravidade tenta puxar a matéria para junto, abrandando a expansão. A energia escura empurra o espaço para longe, acelerando-o. Durante a maior parte da história cósmica, a gravidade dominou. Depois, a energia escura levou a melhor, e a expansão acelerou. Agora, segundo este estudo, a energia escura está a enfraquecer, e a gravidade volta a vencer. Se isto continuar, a expansão poderá cessar por completo e depois reverter. As galáxias começarão a aproximar-se umas das outras, em vez de se afastarem. O próprio espaço irá contrair-se. Em centenas de milhares de milhões de anos, o universo irá colapsar de volta no grande colapso, o oposto do Big Bang. Isto está em linha com as conclusões do DESI acerca da evolução da energia escura. Se a energia escura enfraquece com o tempo,
então o abrandamento é precisamente o que devemos esperar. Se a expansão reverter, tudo o que existe será esmagado num único ponto. Imaginem que estão a ver um filme sobre a história do universo ao contrário. As galáxias correm umas em direção às outras e não se afastam. As estrelas colidem e fundem-se. As nuvens de gás contraem-se e aquecem. O próprio espaço contrai-se, fazendo com que tudo se aproxime cada vez mais. É isto que é a grande contração, o espelho do Big Bang. Primeiro, durante centenas de mil milhões de anos, as galáxias distantes deixarão de se afastar e começarão a aproximar-se. O desvio para o vermelho que observamos agora dará lugar ao azul. O céu noturno tornar-se-á gradualmente mais brilhante, à medida que as galáxias se aproximarem. Eventualmente, os aglomerados de galáxias colidirão. À medida que a contração continuar e as interações gravitacionais se intensificarem, as nuvens de gás entre as galáxias irão contrair-se e aquecer. O universo tornar-se-á mais quente e não mais frio. Por fim, mesmo os átomos serão despedaçados pela energia extrema. O universo regressará a um estado semelhante ao que existia momentos depois do Big Bang, mas em ordem inversa. Alguns físicos consideram a ideia do grande colapso atraente, porque ela sugere que o universo pode ser cíclico. O grande colapso poderia desencadear um novo Big Bang, reiniciando a expansão cósmica sob novas condições. É possível que o universo passe por ciclos infinitos de expansão e contração. Cada ciclo dura centenas de bilhões de anos. Antes da energia escura que conhecemos, poderia ter existido outra força que apareceu por um instante e desapareceu para sempre. Físicos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts recentemente propuseram algo radical. E se a energia escura tivesse existido na história do cosmos duas vezes? Uma vez nos primeiros instantes da existência do universo e depois novamente bilhões de anos depois. A versão inicial apareceu por uma fração de segundo, influenciou o cosmos infante e desapareceu completamente. A versão posterior é o que observamos hoje. Esta teoria especulativa visa resolver diversos problemas de uma só vez. Primeiro, a tensão de Hubble. Segundo, a inesperada abundância de galáxias brilhantes descobertas pelo telescópio James Webb no universo muito primordial. Modelos padrão prevêem que, tão rapidamente após o Big Bang, muito menos galáxias grandes e brilhantes deveriam ter se formado. No entanto, o Webb continua a encontrá-las. Uma energia escura primordial, se ela existisse, resolveria ambos os problemas. Imagine uma força que se ativou quando o universo era incrivelmente jovem. Essa força seria como a energia escura, mas temporária. Ela impulsionaria o espaço brevemente, acelerando a expansão num período crucial. Depois, ela se desativaria completamente, sem deixar quaisquer vestígios, exceto por sua influência na estrutura do universo. Esse surto de aceleração mudaria a forma como a matéria se aglomerava no cosmos primordial. Isso permitiria que as flutuações de densidade crescessem mais rapidamente, lançando as bases para a formação de galáxias mais cedo do que o previsto pelos modelos padrão. Mais galáxias primordiais significam mais galáxias brilhantes visíveis pelo Webb, o que corresponde ao que realmente observamos. A luz de lados opostos do universo parece idêntica, mas estas regiões nunca deveriam ter se comunicado uma com a outra. Quando os cientistas mapearam a radiação cósmica de fundo, eles descobriram algo surpreendente. A temperatura é quase idêntica em todo o céu. Para onde quer que você aponte seu telescópio, seja para o norte, sul, leste ou oeste, você medirá quase exatamente 2,7 graus Kelvin. O universo parece extraordinariamente liso, e é por isso que isso é estranho. A luz tem um limite de velocidade. Nada, nem mesmo a informação, pode viajar mais rápido que a luz. Como o Big Bang ocorreu há 13,8 bilhões de anos, a luz teve apenas 13,8 bilhões de anos para viajar.
Isso significa que qualquer dada região do espaço poderia se comunicar apenas com outras regiões dentro do limite de 13,8 bilhões de anos-luz. Quando olhamos para os lados opostos do céu, vemos regiões separadas por uma distância muito maior. Elas estão tão distantes que a luz de uma nunca conseguiria alcançar a outra durante toda a existência do universo. Ainda assim, elas têm de alguma forma a mesma temperatura. Imagine dois estranhos em lados opostos da Terra, que nunca se encontraram, não se comunicaram e não sabem da existência um do outro. E ainda assim, ambos decidiram vestir roupas absolutamente idênticas no mesmo dia. Suspeito. Algo deve tê-los coordenado. O universo enfrenta o mesmo mistério. A inflação cósmica oferece a solução. Se o universo passou por um período de expansão exponencial muito cedo em sua história, então as regiões que agora estão separadas, um dia estiveram muito mais próximas umas das outras. Eles tiveram tempo de trocar energia e alcançar a mesma temperatura. Em seguida, a inflação os afastou para lados diferentes. O espaço expandiu-se tão rapidamente que regiões que estiveram em contato acabaram esticadas para lados opostos do universo observável. Imagine que você está enchendo um balão. Desenhe dois pontos próximos um do outro num balão vazio. Quando você o enche, esses pontos se afastam, terminando em lados opostos. É isso que a inflação faz com o universo. O universo é plano com uma precisão incrível, mas as chances de que isso tenha ocorrido naturalmente são praticamente nulas. A teoria da relatividade geral afirma que a geometria geral do universo depende da sua densidade. Demasiada matéria e ela se curva numa esfera. Demasiado pouca e ela se curva numa cela. Exatamente a quantidade certa e ele permanece plano. E é aqui que está o problema. Essa quantidade exatamente certa é incrivelmente específica. Mesmo desvios minúsculos desta densidade crítica na história primordial do cosmos ter-se-iam tornado gigantescos com o tempo. Medições indicam que o universo é plano com uma precisão superior a 1%. Para que a densidade esteja tão próxima da crítica agora, ela teria de ter sido absurdamente próxima dela no universo primordial. A precisão é de 1 parte em 10 elevado à 62ª potência. Imagine que você tenta equilibrar um lápis em sua ponta. Se o lápis estiver minimamente inclinado no início, ele cairá imediatamente. Para que o lápis permanecesse equilibrado bilhões de anos depois, ele teria de ter sido perfeitamente vertical desde o início, com uma precisão impossível. Esta é a questão da planicidade. A inflação cósmica resolve também esta questão. Durante a inflação, o espaço expandiu-se pelo menos 10 elevado à 26ª potência de vezes. Qualquer curvatura que existia antes da inflação foi esticada até a planicidade por essa enorme expansão. Imagine que você desenhou um círculo num balão e depois encheu o balão até o tamanho da Terra. O círculo parecerá plano porque a curvatura se diluiu por uma área enorme. Foi isso que a inflação fez com o universo. O espaço se expandiu 1 trilhão de trilhões de vezes em menos de 1 trilionésimo de segundo. A inflação cósmica é um dos eventos mais extremos já propostos na física. Num período de tempo mais curto que um piscar de olhos, o universo cresceu de um tamanho subatômico para algo cosmicamente enorme. A velocidade de expansão durante a inflação foi tão grande que o próprio espaço se esticou mais rápido que a velocidade da luz. O que impulsionou essa expansão exponencial? Físicos postulam a existência de um campo chamado infláton. Assim como outros campos quânticos, mas com propriedades incomuns, o campo do infláton possuía alta energia no universo primordial. Essa energia comportou-se como uma pressão negativa, empurrando o espaço para fora, em vez de puxá-lo para dentro como a matéria comum. Por fim, o campo do infláton decaiu. Ele passou de um estado de alta energia para um de baixa, liberando sua energia acumulada na forma de matéria e radiação comuns. Este processo, conhecido como reaquecimento,
preencheu o universo com partículas que, no final das contas, formaram átomos, estrelas e galáxias. A inflação não explica apenas os problemas do horizonte e da planaridade. Ela também explica de onde vieram as minúsculas flutuações de densidade que se tornaram as sementes para a formação das galáxias. Durante a inflação, as flutuações quânticas no campo do inflaton foram esticadas a tamanhos cósmicos. Essas flutuações criaram no espaço regiões ligeiramente mais densas e ligeiramente menos densas. Após o fim da inflação e a formação da matéria, a gravidade começou a atrair a matéria para as regiões mais densas. Ao longo de bilhões de anos, essas minúsculas variações cresceram e se transformaram em galáxias e aglomerados de galáxias. A estrutura que vemos no universo hoje remonta às flutuações quânticas durante a inflação. As maiores estruturas do universo surgiram a partir de minúsculas flutuações quânticas. O primeiro modelo de inflação violava a física de tal maneira que quase matou toda a teoria. Quando Alan Guth propôs a inflação cósmica em 1981, ele percebeu uma falha fatal em sua própria ideia. O modelo resolvia perfeitamente os problemas do horizonte e da planicidade, mas ele não conseguia explicar como a inflação terminou corretamente. O universo deveria ter passado da rápida inflação para uma expansão normal, transformando a energia do campo do infláton em partículas. Mas o mecanismo original de Guth não funcionava. O problema estava no reaquecimento, ou, mais precisamente, na sua ausência. O modelo de Guth baseava-se na assim chamada nucleação de bolhas. O universo existia num estado de alta energia, que ele chamou de falso vácuo. Imagine uma bola equilibrando-se no topo de uma colina. Mais cedo ou mais tarde, este campo teria de transitar para um estado de energia mais baixa, para o chamado vácuo verdadeiro, como se a bola rolasse para o vale. Esta transição libertaria uma energia colossal, aquecendo o universo e criando matéria. Na visão de mundo de Alan Guth, bolhas de vácuo verdadeiro formar-se-iam aleatoriamente no mar de falso vácuo, e cada uma dessas bolhas expandir-se-ia à velocidade da luz. Ao colidirem, as bolhas libertariam energia e partículas nasceriam. O universo aquecer-se-ia graças a essas colisões. Mas eis o que correu mal. Se a inflação durasse tempo suficiente para resolver os problemas do horizonte e da planicidade, as bolhas tornar-se-iam incrivelmente raras. O espaço expandia-se tão rapidamente que a formação de bolhas simplesmente não conseguiria acompanhá-lo. Em qualquer região observável, formar-se-ia, na melhor das hipóteses, uma única bolha. Não haveria nenhumas colisões, nenhuma libertação de energia e nenhum aquecimento. O universo permaneceria frio e vazio para sempre. Imagine gotas de chuva formando-se durante uma tempestade, mas as nuvens expandem-se mais rapidamente do que a chuva consegue formar-se. As gotas acabam por ficar tão longe umas das outras que nunca colidem nem umas com as outras, nem com o chão. No final, obtém-se um céu vasto e seco, apesar da presença de umidade. Guth percebeu este problema imediatamente. Ainda assim, ele publicou o seu trabalho, esperando que alguém encontrasse uma solução. A ideia da inflação era demasiado poderosa para ser abandonada devido à sua complexidade técnica. Dentro de um ano, Andrei Linde e outros cientistas desenvolveram uma correção. Em vez de as bolhas surgirem abruptamente, eles sugeriram que o campo do inflaton poderia rolar lentamente de um nível de energia alto para um baixo, como uma bola rolando suavemente por uma colina, e não aparecendo subitamente na sua base. Esse processo, denominado rolamento lento, evitava completamente o problema das bolhas. No rolamento lento, o campo não realiza uma transição através do tunelamento quântico. A sua energia simplesmente diminui gradualmente à medida que o campo evolui de acordo com as equações de movimento. Quando o campo atinge uma energia suficientemente baixa, ele começa a oscilar rapidamente e decai em partículas. Isso acontece de forma suave por todo o espaço, e não apenas em bolhas localizadas. O reaquecimento ocorre de forma generalizada e em simultâneo. Esta versão da inflação funciona. Ela resolve os problemas originais identificados por Guth e, ao mesmo tempo, reaquece o universo com sucesso. Tornou-se a imagem padrão de como a inflação se desenrolou.
Mas esta história ilustra algo importante sobre a física teórica. As ideias frequentemente nascem com imperfeições. A primeira versão de uma teoria raramente funciona perfeitamente. Os cientistas identificam problemas, propõem correções e aperfeiçoam gradualmente a ideia até que ela corresponda às observações. A inflação sobreviveu ao seu revés inicial porque seu conceito fundamental era valioso o suficiente para merecer ser corrigido. Hoje, a teoria da inflação continua a evoluir. Os físicos propuseram dezenas de modelos distintos de inflação, com diferentes propriedades de campo e distintas previsões. Alguns incluem múltiplos campos, outros apresentam complexas paisagens energéticas, outros estão relacionados com a teoria das cordas ou a gravidade quântica. Nenhum modelo específico de inflação foi comprovado até agora. Os dados que possuímos limitam o leque de possibilidades, mas não apontam inequivocamente para um único mecanismo. Observações futuras poderão, talvez, finalmente determinar com precisão como a inflação funcionou. Por enquanto, sabemos que a inflação ocorreu, mas os seus detalhes permanecem um mistério. As sementes de cada galáxia existente surgiram como flutuações quânticas aleatórias, com um tamanho inferior ao de um átomo. A mecânica quântica nos diz que nada jamais está em estado de repouso absoluto. Mesmo no vácuo ideal, os campos flutuam aleatoriamente em escalas microscópicas. Essas flutuações são minúsculas. Elas duram instantes infinitamente pequenos antes de desaparecerem. É a maneira do universo ser incerto nas menores escalas. Normalmente, esses tremores quânticos não exercem um impacto duradouro sobre algo de grande porte. Mas durante a inflação, aconteceu algo extraordinário. À medida que o espaço se expandia exponencialmente, as flutuações quânticas no campo inflacionário se estendiam. Uma flutuação que começou com um tamanho inferior ao de um próton cresceu para o tamanho de uma galáxia, depois para o de um aglomerado de galáxias, e ainda mais. A expansão ocorreu tão rapidamente que as flutuações não tiveram tempo de se suavizar ou desaparecer. Elas ficaram congeladas no lugar, tornando-se características permanentes da paisagem cósmica. Imagine que você está fotografando ondulações na água. As ondulações são um fenômeno temporário e geralmente desaparecem rapidamente. Mas, se você as capturar numa fotografia, elas se tornam permanentes. A inflação fez algo parecido com as flutuações quânticas, congelando-as na própria estrutura do espaço. Essas flutuações congeladas tornaram-se variações de densidade no universo primordial. Algumas regiões tinham um pouco mais de energia do que a média, outras, um pouco menos. As diferenças eram minúsculas, cerca de uma parte em 100 mil, mas isso foi suficiente. Quando a inflação terminou e a matéria se formou, a gravidade amplificou essas pequenas diferenças. As regiões que eram um pouco mais densas tinham uma gravidade mais forte, atraindo mais matéria. As regiões que eram um pouco menos densas perdiam matéria para as suas vizinhas mais densas. Ao longo de milhões e bilhões de anos, essas pequenas sementes cresceram na teia cósmica que observamos hoje. Cada galáxia existe graças a uma flutuação quântica durante a inflação. Cada aglomerado de galáxias, cada superaglomerado, cada vazio, tudo isso remonta a um ruído quântico aleatório, amplificado a escalas cósmicas. As maiores estruturas do universo têm a mais ínfima das origens possíveis. Observações confirmam isso. A radiação cósmica de fundo mostra um padrão de pontos quentes e frios que corresponde exatamente a essas flutuações quânticas congeladas. As propriedades estatísticas desses pontos coincidem com o que esperamos da mecânica quântica. A estrutura do universo obedece a regras quânticas, escaladas para dimensões astronômicas. Os cientistas podem até calcular o espectro exato das flutuações que a inflação teria produzido. O chamado espectro de potência descreve a magnitude das variações em diferentes escalas. A inflação prevê um espectro quase invariante em escala, o que significa que as flutuações possuem uma intensidade parecida, sejam elas do tamanho de uma galáxia ou de um superaglomerado. Observações confirmam essa previsão. A ligação entre a mecânica quântica e a cosmologia
é uma das mais profundas revelações na física. As escalas mais pequenas e as maiores da natureza não estão separadas. Elas estão ligadas através da inflação. O que acontece em escalas subatômicas determina a estrutura de todo o universo observável. Mas isso levanta questões profundas sobre aleatoriedade e determinismo. Se a disposição das galáxias depende de flutuações quânticas aleatórias, então a estrutura do universo em sua essência é probabilística. Não há uma razão subjacente para o facto de as galáxias terem se formado exatamente onde estão. É simplesmente aleatoriedade quântica, amplificada e congelada. Isso preocupa alguns físicos. Outros acham isso belo. As maiores estruturas do universo surgiram da pura aleatoriedade, tomando forma graças às leis da física que atuaram ao longo do tempo cósmico. Em todo o caso, cada estrela que você vê existe graças à incerteza quântica. A temperatura da radiação cósmica de fundo apresenta padrões estranhos, padrões que simplesmente não deveriam existir. Quando os cientistas analisam a radiação cósmica de fundo, eles a decompõem em componentes chamados multípolos. Estes descrevem as variações de temperatura em diferentes escalas angulares por todo o céu. Os multípolos de baixa ordem representam padrões de grande escala. Os multípolos de alta ordem, padrões de pequena escala. O modelo padrão prevê a intensidade de cada multipolo, baseando-se na inflação cosmológica e na evolução cósmica. A maioria dos multipolos corresponde perfeitamente às previsões, mas alguns não. O quadrupolo, que descreve o padrão de temperatura de maior escala, é inesperadamente fraco. O octúpolo, o seguinte em escala, exibe um estranho alinhamento com o plano da eclíptica, o disco plano do nosso sistema solar. Este alinhamento não faz o menor sentido. A radiação cósmica de fundo formou-se milhares de milhões de anos antes do aparecimento do nosso sistema solar. Não deveria haver qualquer ligação entre eles. São anomalias confirmadas, e não erros de medição, embora a sua significância estatística ainda seja debatida. O problema do quadrupolo significa que o universo apresenta menos variações de temperatura em larga escala do que o esperado. Imagine que está a medir ondas sonoras e descobre que as notas de baixo, mais graves, soam mais baixo do que deveriam. A física que gerou todas as outras frequências deveria ter criado um baixo forte também, mas isso não aconteceu. Foram propostas várias explicações. Talvez a inflação tenha durado um pouco mais do que o modelo padrão sugere, apagando algumas flutuações em larga escala. Talvez o universo tenha alguma estrutura em larga escala para lá do que podemos observar, influenciando a forma como percebemos os padrões dentro da nossa porção observável. Talvez exista uma nova física que suprima as flutuações em grandes escalas. O alinhamento com a eclíptica é ainda mais estranho. Tanto o octúpolo quanto o quadrúpolo demonstram uma orientação preferencial em direção ao plano do nosso sistema solar. Isso foi observado pela primeira vez pelo satélite Explorador do Fundo Cósmico, no início dos anos 90, e depois confirmado por missões subsequentes. Essa anomalia foi apelidada de Eixo do Mal, porque ela parece violar o princípio cosmológico, segundo o qual o universo deveria ter a mesma aparência em todas as direções. Alguns cientistas acreditam que isso é apenas uma coincidência estatística. Ao analisar dados complexos, às vezes encontram-se padrões que parecem significativos, mas na verdade são aleatórios. O cérebro humano é muito bom em identificar padrões, mesmo no ruído. Talvez estejamos dando importância demais a coincidências aleatórias. Outros acreditam que isso é uma evidência real de algo que vai além do modelo padrão. Talvez o universo tenha uma direção preferencial. Pode ser que a nossa região observável esteja dentro de uma estrutura maior com sua própria orientação. Talvez o princípio cosmológico esteja incorreto e o universo, na verdade, não seja isotrópico. A cosmologia quântica de laços oferece uma das explicações. Esta teoria, que aplica a mecânica quântica a todo o universo, prediz que este poderia ter saltado, em vez de ter começado com a singularidade absoluta do Big Bang. Este salto deixaria impressões na estrutura em larga escala, o que potencialmente explicaria as anomalias dos multípolos.
A ideia do salto afirma que antes do Big Bang, o universo contraiu-se, atingiu um tamanho mínimo e depois saltou, começando a expandir-se. Durante a fase de contração, os efeitos quânticos tornaram-se importantes, impedindo que o universo colapsasse para um tamanho zero. O salto iniciou a expansão que observamos hoje. Se isso aconteceu, o estado quântico durante o salto correlacionaria os modos em larga escala de uma forma que a inflação padrão não prevê. A supressão do quadrupolo e os estranhos alinhamentos podem ser um eco do universo anterior ao rebote. Esta é uma suposição, e não um facto comprovado, mas demonstra como as anomalias estimulam novas teorias. Quando as observações não coincidem com as previsões, os físicos desenvolvem novos modelos que podem explicar a discrepância. Por vezes, as anomalias desaparecem com o surgimento de dados mais precisos. Outras vezes, elas levam a descobertas revolucionárias. As anomalias multipolares permanecem um mistério há mais de 2 décadas após a sua descoberta. A frequência fundamental na temperatura do universo é muito mais fraca do que a física prevê. Imagine que está a ouvir uma orquestra onde todos os instrumentos tocam lindamente, com exceção da secção de baixos, que mal se ouve. Perguntar-se-ia o que aconteceu com os baixos. Avariaram-se os instrumentos? Algo está a malabsorver estas frequências? A radiação cósmica de fundo confronta-se com exatamente o mesmo mistério. O quadrupolo representa variações de temperatura nas maiores escalas angulares que podemos medir. Ele deveria ser forte, porque a inflação gera flutuações em todas as escalas com aproximadamente a mesma potência. Modelos preveem uma certa amplitude para o quadrúpolo, com base no comportamento das flutuações de pequena escala. Mas, quando o medimos, o quadrupolo revela-se significativamente mais fraco. Essa discrepância resistiu a décadas de verificações rigorosas. O satélite COBE o detectou. O WMAP confirmou. O Planck verificou com ainda maior precisão. O quadrupolo é realmente fraco, aproximadamente 30% abaixo das previsões. E é por isso que é importante, além de ser apenas uma única medição anômala. O quadrupolo corresponde às maiores estruturas observáveis no universo. Se ele é fraco, isso significa que há menos variações no universo nas maiores escalas do que o esperado. Isso pode nos dizer algo fundamental sobre como a inflação terminou, ou sobre a geometria do espaço além do que podemos observar. Uma das possibilidades é que a inflação não durou tempo suficiente para gerar flutuações fortes nas maiores escalas. Se a inflação tivesse terminado um pouco antes do que se supõe, os modos que deveriam ter se tornado um quadrúpolo poderiam não ter tido tempo de se desenvolver completamente. Eles ainda existiriam, mas seriam suprimidos em comparação com as escalas menores. Outra possibilidade está relacionada com a topologia cósmica. E se o universo se fecha sobre si mesmo como a superfície de uma hiperesfera? Se o universo é finito e não infinito, então as maiores flutuações possíveis são limitadas pelo tamanho total do universo. Um quadrúpolo fraco poderia indicar que estamos vendo o limite do possível, onde o universo simplesmente não tem espaço para variações maiores. Imagine as ondas numa banheira em comparação com as ondas no oceano. A banheira limita o comprimento das ondas. O oceano permite a existência de ondas muito mais longas. Se o universo se assemelha mais a uma banheira do que a um oceano, as flutuações de ondas mais longas seriam suprimidas. Alguns pesquisadores têm investigado se não viveríamos num universo fechado com um raio que excede apenas ligeiramente a nossa região observável. Isso explicaria naturalmente o fraco quadrúpolo, mas outras observações sugerem que o universo é plano e não fechado, o que torna essa explicação problemática. O fraco quadrúpolo também pode estar ligado à tensão de Hubble e aos mistérios da energia escura. Se algo incomum tivesse ocorrido na história cósmica que afetou a expansão, isso também poderia ter influenciado a evolução das flutuações em larga escala. Talvez a energia escura primordial ou variações temporárias na taxa de expansão tenham deixado a sua marca no quadrupolo. Nenhuma explicação, até o momento, obteve aceitação universal.
O fraco quadrupolo permanece como um dos vários pequenos mistérios na radiação cósmica de fundo que não se encaixam perfeitamente no modelo padrão. Por si só, cada anomalia pode ser uma coincidência. No seu conjunto, elas sugerem que algo interessante pode estar a acontecer, algo que as nossas teorias atuais não abrangem. Observações futuras irão ou confirmar estas anomalias como sinais reais que exigem uma nova física ou mostrar que é ruído estatístico que desaparecerá com mais dados. Entretanto, a secção de baixos da orquestra cósmica toca inexplicavelmente silenciosa. Existem regiões vazias no espaço, tão grandes que a sua existência é impossível, segundo a cosmologia padrão. No ano de 2007, os astrônomos descobriram algo inquietante: uma vastidão no espaço com quase 1 bilhão de anos-luz de diâmetro, o que é muito maior do que qualquer estrutura que, segundo o modelo padrão, deveria ter existido naquela altura da história cósmica. Foi-lhe dado o nome de supervazio da mancha fria, porque corresponde a uma região excepcionalmente fria na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Mas aqui está o problema. Estruturas levam tempo para se formar sob a ação da gravidade. Após o Big Bang, a matéria era quase homogênea. Pequenas variações de densidade cresciam lentamente, à medida que a gravidade atraía a matéria. Na época em que o universo tinha alguns bilhões de anos, as estruturas não deveriam ter atingido tamanhos tão imensos. No entanto, supervazios existem. Desde a primeira descoberta, vários foram encontrados. Não são apenas regiões vazias, são estruturas organizadas, onde as galáxias se agrupam nas periferias, enquanto o interior permanece surpreendentemente vazio. O processo de formação exige uma dinâmica gravitacional coordenada em regiões vastas. Imagine que você encontre um cânion imenso em um planeta jovem. A formação de cânions leva milhões de anos de erosão. Se você encontrar um desses em um planeta de apenas alguns milhares de anos, algo está errado com sua compreensão tanto da idade do planeta quanto de como os cânions se formam. Supervazios apresentam o mesmo problema para a cosmologia. Eles existem, mas os modelos padrão têm dificuldade em explicar como se formaram tão rapidamente. Uma das explicações propostas está relacionada com a energia escura. Se a força da energia escura variasse no espaço, regiões com uma energia escura mais forte se expandiriam mais rapidamente, criando vazios. Mas a energia escura padrão deve ser homogênea, igual em todo lugar. Uma energia escura variável exige uma nova física. Outra explicação sugere que essas estruturas, na verdade, não são tão grandes ou problemáticas quanto parecem. Talvez nossas medições de distância sejam um pouco imprecisas, fazendo com que os vazios pareçam maiores do que realmente são. Ou talvez tenhamos simplesmente tido azar e estejamos observando raras anomalias estatísticas que se revelaram maiores que a média. O modelo de paisagem temporal, que vê o universo como granulado e não liso, também pode explicar naturalmente os supervazios. Se a expansão varia em diferentes regiões e os vazios se expandem mais rápido que a média, os supervazios podem crescer até tamanhos que superam aqueles permitidos pela expansão homogênea. As estruturas se formam pela interação de diferentes velocidades de expansão e não apenas pela ação da gravidade. Isso está ligado à questão mais ampla de se podemos considerar o universo como liso em grandes escalas. A cosmologia padrão assume que sim. A teia cósmica é apenas uma estrutura em pequena escala em um pano de fundo de expansão suave. Mas, se a própria teia influencia a expansão de forma significativa, então nossos modelos de universo liso estão perdendo uma física crucial. Os supervazios podem nos dizer que a irregularidade tem uma importância maior do que pensávamos. O universo não é um fluido liso onde as galáxias estão espalhadas aleatoriamente. É, de fato, um cosmos estruturado, onde a distribuição da matéria influencia como o espaço se expande. Futuros levantamentos de galáxias mapearão mais regiões da teia cósmica, revelando o quão comuns são os supervazios e até que tamanhos eles podem crescer.
Se forem encontrados em toda parte e sistematicamente maiores do que os modelos prevêem, isso será uma forte evidência de uma nova física. Mas se forem casos raros e extremos, o modelo padrão sobreviverá. O desafio é entender o que estamos vendo. Os supervazios são objetos comuns que apenas parecem estranhos, ou são indicadores de verdades mais profundas sobre a energia escura e a expansão cósmica. A resposta influencia a forma como interpretamos tudo, o mais que diz respeito à estrutura do universo. O telescópio mais poderoso já construído apenas agravou o problema da expansão em vez de resolvê-lo. Quando, em dezembro de 2021, o telescópio espacial James Webb foi lançado, muitos cientistas esperavam que ele resolvesse a tensão de Hubble. A visão infravermelha sem precedentes de Webb deveria ter revelado detalhes em galáxias e estrelas distantes que os telescópios anteriores deixavam escapar. Se a tensão fosse causada por erros de medição, Webb os teria encontrado. A crise teria passado. Mas isso não aconteceu. No ano de 2024, Adam Riess e sua equipe publicaram os resultados das observações de Webb de estrelas variáveis cefeidas em galáxias distantes. Essas estrelas pulsantes servem como padrões cósmicos, permitindo medir distâncias com precisão. Webb as vê com mais nitidez do que o Hubble jamais conseguiu, reduzindo incertezas e aumentando a precisão. Os resultados de Webb quase exatamente coincidiram com os resultados do Hubble. A taxa de expansão foi de 73 km por segundo por megaparsec, confirmando as medições locais mais elevadas. A esperança de que o Hubble tivesse erros sistemáticos ocultos morreu com a confirmação de Webb. Mas Webb fez mais do que apenas confirmar os dados do Hubble. Ele expandiu as medições para galáxias mais longínquas, mais longe na escada cósmica de distâncias. Cada novo ponto de dados concordava com o cenário estabelecido por Hubble. O universo se expande localmente mais rápido do que as previsões baseadas no universo primordial permitem. Isso é uma realidade, e não um artefato de problemas de medição. Alguns cientistas supunham que a aglomeração de estrelas poderia distorcer as medições de Hubble. Quando se observa galáxias distantes, estrelas individuais se fundem. Se estrelas mais brilhantes se sobrepõem acidentalmente às cefeidas, pode-se avaliar incorretamente a sua verdadeira luminosidade e calcular distâncias erradas. A visão mais nítida de Webb deveria ter revelado isso se estivesse acontecendo. Mas não é o que ocorre. O Webb consegue resolver estrelas individuais melhor do que o Hubble, e as distâncias não mudam. A aglomeração de estrelas não esconde um erro sistemático. As medições são, de fato, corretas. Isso transfere o problema do campo das observações para o campo da teoria. As medições não são falhas. A discrepância entre a expansão no universo primordial e tardio é real. Algo na nossa compreensão da evolução cósmica deve estar incompleto. Riess, laureado com o Prêmio Nobel pela descoberta da expansão acelerada em 1998, afirmou isto claramente. Uma vez que os erros de medição foram excluídos, resta a emocionante possibilidade de que tenhamos compreendido mal o universo. Talvez seja necessária uma nova física. O Webb também observou galáxias extremamente distantes do primeiro bilhão de anos de existência do universo. Estas observações revelaram mais galáxias brilhantes e massivas do que o modelo padrão prevê para um período tão inicial. Parece que o universo criava estruturas grandes mais rapidamente do que as nossas teorias permitem. Isto está relacionado com a hipótese de uma energia escura primordial. Se um surto temporário de energia escura tivesse acelerado brevemente o universo, durante os primeiros 100 mil anos da sua existência, isso teria permitido que as estruturas se formassem mais rapidamente. Isso também influenciaria a expansão de tal maneira que resolveria a tensão de Hubble. Ambos os problemas podem ter a mesma solução. O Webb continuará as observações por muitos anos, acumulando vastos conjuntos de dados que testarão essas ideias. Mas os primeiros resultados já apontam claramente para uma nova física. O modelo padrão explica notavelmente bem grande parte da história cósmica, mas falta-lhe algo crucial na compreensão de como o universo se expandiu.
Ao longo de 10 anos, o Webb, em conjunto com outros telescópios da próxima geração, deverá revelar qual é essa peça que falta. Por enquanto, a crise agrava-se a cada nova observação. O espaço vazio possui energia, mas a sua quantidade não faz sentido algum do ponto de vista da física de partículas. A energia escura é frequentemente descrita como a energia do próprio espaço vazio, uma propriedade do vácuo. A teoria quântica de campos, a nossa melhor teoria da física de partículas, prevê que o vácuo deveria de facto possuir energia. Partículas e antipartículas surgem e desaparecem constantemente em meio a curtas flutuações quânticas. Essas partículas virtuais contribuem para a energia do vácuo, e é aqui que reside o problema catastrófico. Quando os físicos calculam quanta energia o vácuo deveria ter, com base na teoria quântica de campos, eles obtêm um número absurdamente grande. Os cálculos preveem que a energia do vácuo deveria ser aproximadamente 10 elevado à 120ª potência de vezes maior do que o que observamos. Isto não é um pequeno erro. Esta é a pior previsão na história da física. Um erro de 120 ordens de magnitude. Imagine que você prevê que a altura de uma pessoa será de 1 polegada, e depois descobre que, na verdade, ela é tão alta que pode se estender da Terra até a borda do universo observável e voltar trilhões e trilhões de vezes. A previsão não está apenas errada, ela está catastroficamente, inimaginavelmente errada. Se a energia do vácuo fosse tão grande quanto a teoria quântica de campos prevê, o universo teria se despedaçado imediatamente após o Big Bang. O espaço se expandiria com tal fúria que os átomos não conseguiriam se formar. Não existiriam nem estrelas, nem galáxias, nenhuma estrutura, absolutamente. No entanto, estamos aqui, num universo que, evidentemente, tem muito menos energia do vácuo do que a teoria prevê. Por que o valor real é tão ínfimo em comparação com a previsão? Ninguém sabe. Isso é conhecido como o problema da constante cosmológica, e é um dos mistérios mais profundos da física teórica. Alguns físicos acreditam que a teoria quântica de campos deve estar errada em relação à energia do vácuo. Talvez as partículas virtuais não contribuam da forma como calculamos. Talvez exista um mecanismo que anule a maior parte da energia do vácuo, deixando apenas uma pequena quantidade que observamos. Mas ninguém encontrou um mecanismo convincente. Outros pensam que estamos perdendo algo na forma como a mecânica quântica e a gravidade funcionam juntas. Nossos cálculos usam a teoria quântica de campos num espaço plano, mas o espaço do universo é curvado pela gravidade. Talvez os cálculos estejam errados, se a gravidade for devidamente considerada. A gravidade quântica, se alguma vez a desvendarmos, poderá resolver este problema. Em tempos, esperava-se que a supersimetria, uma extensão teórica da física de partículas, resolvesse este problema. A supersimetria prevê que cada partícula conhecida tem uma partícula parceira mais pesada. As contribuições das partículas e dos seus superparceiros deveriam compensar-se exatamente, deixando uma energia de vácuo nula. Mas as experiências no grande colisor de Hadrons ainda não detetaram quaisquer partículas superparceiras, e esta teoria parece cada vez menos promissora. Outra ideia é o princípio antrópico. Talvez a energia do vácuo assuma valores diferentes em diferentes regiões de um multiverso vasto. Na maioria das regiões existe uma energia do vácuo imensa, e elas não conseguem sustentar a vida. Nós existimos numa dessas raras regiões com uma energia do vácuo minúscula, simplesmente porque é o único lugar onde observadores como nós poderiam evoluir. Isso explica a observação, mas não é satisfatório. Substitui uma explicação física por um efeito de seleção. O problema é crucial, porque a energia escura domina o orçamento energético do universo. Compreender por que ela possui um valor tão específico revelaria algo fundamental sobre as leis da física. Poderia ligar a mecânica quântica à gravidade. Poderia nos dizer algo sobre a física nas mais elevadas escalas energéticas. Poderia até mesmo demonstrar que o nosso universo faz parte de um multiverso. No momento,
a constante cosmológica permanece como um dos maiores problemas não resolvidos da física. A expansão do universo depende dela, mas não fazemos a menor ideia de por que ela existe e por que tem exatamente esse valor. E se as equações de Einstein funcionarem perfeitamente no nosso sistema solar, mas falharem em distâncias cósmicas? A teoria da relatividade geral passou em todos os testes a que a submetemos. Ela prevê a órbita de Mercúrio, a curvatura da luz das estrelas por objetos massivos, as ondas gravitacionais da colisão de buracos negros e a dilatação do tempo experimentada pelos satélites de GPS, nos limites do nosso sistema solar e em torno de estrelas próximas. A teoria de Einstein funciona impecavelmente, mas talvez ela esteja incorreta em grandes escalas. Talvez a gravidade se comporte de forma diferente quando se alcançam distâncias de milhões ou bilhões de anos-luz. Isso não é tão louco quanto parece. As teorias da gravidade modificada sugerem que as equações de Einstein são aproximadamente corretas, mas requerem termos adicionais que só têm importância em escalas cósmicas. Estes termos adicionais poderiam influenciar a expansão do universo, sem a necessidade de energia escura. A aceleração que observamos pode não vir de uma energia misteriosa que empurra o espaço, mas da própria gravidade, comportando-se de forma diferente do que Einstein previu. Uma das abordagens chama-se MOND, dinâmica newtoniana modificada, embora existam versões relativísticas mais complexas. Essas teorias adicionam correções à gravidade que se tornam significativas em acelerações extremamente pequenas, muito menores do que as que experimentamos na Terra, mas relevantes para as periferias das galáxias e além. A motivação vem das curvas de rotação das galáxias. As galáxias giram mais rápido do que deveriam, com base na sua matéria visível. A física padrão explica isso com a matéria escura, uma massa invisível que proporciona gravidade adicional. Mas a gravidade modificada explica isso com uma alteração na lei da gravidade. Talvez tanto a matéria escura quanto a energia escura sejam ilusões criadas pela nossa compreensão incompleta de como a gravidade funciona. A tarefa das teorias de gravidade modificada é explicar tudo o que a matéria escura e a energia escura explicam. A matéria escura corresponde às observações desde a escala das galáxias até a radiação cósmica de fundo. A energia escura explica não apenas a aceleração, mas também os detalhes precisos da história da expansão do universo. Qualquer teoria alternativa deve estar à altura de todos esses sucessos. Algumas teorias de gravidade modificada são bem-sucedidas em alguns regimes, mas falham noutros. Elas podem explicar a rotação das galáxias sem matéria escura, mas não conseguem explicar as observações de lentes gravitacionais. Ou podem explicar a aceleração sem energia escura, mas prevêem um padrão da radiação cósmica de fundo que não corresponde ao que observamos. As versões mais recentes da gravidade modificada são mais complexas. Eles incorporam mecanismos de blindagem que desativam modificações em regiões densas, como o nosso sistema solar, permitindo-lhes passar em testes locais, mas ainda assim influenciar a expansão cósmica. Essas teorias são difíceis de distinguir da energia escura com base em observações, porque foram desenvolvidas para mimetizar os efeitos da energia escura. Testar a gravidade modificada exige a busca por sutis diferenças na forma como a estrutura cresce ao longo do tempo cósmico. A energia escura simplesmente empurra o espaço. A gravidade modificada altera a forma como a matéria se agrupa sob sua própria gravidade. Esses efeitos diferem ligeiramente e levantamentos da próxima geração deverão ser capazes de distingui-los. Os resultados do DESI, apontando para uma possível evolução da energia escura, também podem ser consistentes com alguns modelos de gravidade modificada. Se a força da gravidade mudasse com o passar do tempo cósmico, isso afetaria a expansão de tal forma que pareceria uma energia escura em evolução. O próprio Einstein adicionou uma constante cosmológica às suas equações para tornar o universo estático, e depois chamou isso de seu maior erro, quando Hubble descobriu a expansão. Agora sabemos que essa constante pode realmente existir na forma de energia escura, mas talvez a verdadeira lição seja que as equações originais de Einstein
mesmo com a constante, não estão inteiramente corretas nas maiores escalas. As apostas são enormes. Se a gravidade precisa de modificação, isso revolucionará a física. Se a gravidade estiver correta e a energia escura for real, precisamos entender o que é a energia escura e de onde ela vem. De qualquer forma, alguma descoberta profunda nos aguarda. 2 tipos de estrelas, usados para medir distâncias cósmicas, fornecem resultados contraditórios, agravando a crise. Há mais de 100 anos, as estrelas variáveis cefeidas têm sido o padrão ouro para medir distâncias cósmicas. Essas estrelas pulsam regularmente, tornando-se ora mais brilhantes, ora mais fracas, com períodos que variam de alguns dias a meses. O período correlaciona-se precisamente com o brilho intrínseco da estrela. Meça o período, calcule o brilho intrínseco, compare-o com o brilho observado, e você obterá a distância. A equipe de Adam Riess tem usado ativamente as cefeidas, construindo uma escada cósmica de distâncias que indica uma taxa de expansão de 73. Suas medições são meticulosas, reverificadas e confirmadas pelo telescópio espacial Webb. A calibração com cefeidas parece confiável, mas a equipe de Wendy Friedman defende uma abordagem diferente, utilizando estrelas gigantes vermelhas. São estrelas envelhecidas que esgotaram o hidrogênio em seus núcleos e se expandiram a tamanhos enormes. À medida que evoluem, atingem um brilho máximo antes de iniciar a queima de hélio. Esse brilho máximo, conhecido como a ponta do ramo das gigantes vermelhas, é surpreendentemente uniforme. As gigantes vermelhas são excelentes velas padrão. A equipa Friedman publicou os resultados em 2024, usando medições de gigantes vermelhas do Webb e do Hubble. A sua taxa de expansão foi de cerca de 70, o que é inferior aos 73 de Riess, mas superior aos 67 de Planck. É um valor intermédio, o que sugere que a tensão de Hubble pode não ser tão séria como Riess afirma. Esta divergência não está relacionada com competência ou rigor. Ambas as equipas são de classe mundial, são escrupulosas em relação aos erros sistemáticos e transparentes nos seus métodos. Elas usam estrelas diferentes como calibradores e obtêm respostas diferentes. Alguém está certo, ou ambos estão a perder algo subtil. A discussão foca-se em quais estrelas são os melhores calibradores. As cefeidas são mais brilhantes, o que permite fazer medições até galáxias mais distantes, mas são complexas. Cefeidas jovens comportam-se de forma diferente das antigas. A metalicidade afeta o seu brilho. A absorção de luz pela poeira pode distorcer as medições caso não seja corrigida devidamente. Os gigantes vermelhos são, em certo sentido, mais simples. O pico do ramo dos gigantes vermelhos é uma transição física pura que ocorre com um brilho claramente definido. No entanto, os gigantes vermelhos são mais tênues que as cefeidas, o que limita as medições a galáxias próximas, e a identificação precisa de quais estrelas estão no pico exige uma análise minuciosa. A equipa de Riess argumenta que a amostra de supernovas do tipo 1A, utilizada por Friedman para calibração, é demasiado pequena, o que pode introduzir um erro sistemático. A equipa de Friedman, por sua vez, contrapõe que as calibrações de cefeidas de Riess contêm erros sistemáticos ocultos que não foram totalmente considerados. Esta divergência é crucial porque ela determina se a tensão de Hubble é uma crise que exige uma nova física ou um problema de medição que pode ser resolvido com um trabalho meticuloso. Se as cefeidas dão 73, e isso sendo verdade, a tensão com 67 é enorme. Se os gigantes vermelhos dão 70, e isso sendo verdade, a tensão diminui consideravelmente. Alguns pesquisadores tentaram usar calibradores completamente independentes para resolver a disputa. A lente gravitacional, quando objetos massivos ampliam as galáxias de fundo, fornece medições de distância que não dependem de velas padrão. Essas medições, geralmente, apoiam velocidades de expansão mais altas, mais próximas de 73 do que de 67. Outros métodos, que utilizam estrelas variáveis do tipo Mira ou masers de água em galáxias distantes,
também tendem a valores mais altos. A maioria das evidências aponta para um número de RIS mais alto, mas as preocupações de Friedman em relação a erros sistemáticos permanecem válidas. Futuras observações com o Webb ajudarão. O telescópio pode observar tanto as cefeidas quanto as gigantes vermelhas nas mesmas galáxias, o que permitirá uma comparação direta. Se ambos os métodos produzirem distâncias idênticas, significará que um dos conjuntos de calibradores está sendo usado incorretamente. Se eles continuarem a divergir, é possível que algo mais profundo esteja errado com a nossa compreensão da evolução estelar. A guerra das calibrações continua, e o destino da cosmologia depende de em quais estrelas confiamos. As estrelas em explosão, que usamos como réguas cósmicas, podem não ser tão padronizadas quanto pensávamos. Supernovas do tipo 1A ocorrem quando estrelas anãs brancas acumulam massa suficiente para desencadear uma fusão termonuclear descontrolada. A explosão destrói completamente a estrela, liberando energia de uma forma surpreendentemente constante. Essa constância as torna ideais para medir distâncias cósmicas. Observe uma supernova do tipo 1A, meça o seu brilho, e você saberá a que distância ela está. Estas supernovas foram usadas para a descoberta da expansão acelerada no ano de 1998. Elas permanecem a principal ferramenta para medir a expansão do universo a médias distâncias. Toda a escada de distâncias cósmicas depende delas, mas observações recentes revelaram complexidades. Nem todas as supernovas do tipo Ia são idênticas. Algumas são um pouco mais brilhantes ou mais fracas do que a média. Algumas desaparecem mais rapidamente ou mais lentamente. As variações são pequenas, mas não desprezíveis, quando se tenta medir a expansão com uma precisão de 1%. Os astrônomos desenvolveram métodos sofisticados para padronizar estas supernovas. Eles aplicam correções para a correlação entre o brilho e a taxa de decaimento. Eles levam em conta as diferenças de cor. Elas são calibradas com base em supernovas próximas, cujas distâncias são conhecidas a partir de outros métodos. Após as correções, as supernovas do tipo Ia tornam-se excelentes velas padrão. Mas e se as próprias correções introduzirem erros sistemáticos? E se a forma como as supernovas explodem tiver mudado ligeiramente ao longo da história cósmica? Estrelas no passado distante tinham uma composição química diferente das modernas. Uma menor quantidade de elementos pesados significa uma dinâmica de explosão diferente. Essas diferenças podem distorcer as medições de distância de maneiras que não compreendemos completamente. Alguns pesquisadores estão preocupados com a poeira. A luz das supernovas atravessa o espaço interestelar e intergaláctico antes de nos alcançar. A poeira pode absorver e dispersar a luz, tornando as supernovas mais fracas e, consequentemente, parecendo mais distantes. Nós corrigimos a absorção da poeira através de medições de cor, mas essas correções baseiam-se em suposições sobre o tipo de poeira que existe. Se nas galáxias distantes as propriedades da poeira forem diferentes das vizinhas, as nossas correções estarão erradas. Estaríamos a superestimar sistematicamente as distâncias até supernovas distantes, o que faria com que o universo parecesse estar a expandir-se mais rápido do que realmente é. A aceleração pode ser parcial, ou totalmente um artefato devido a correções incorretas da poeira. Outras dificuldades estão relacionadas com os sistemas progenitores. Não estamos totalmente certos de como as supernovas do tipo 1A se formam. O cenário tradicional envolve uma anã branca acretando matéria de uma estrela companheira até atingir uma massa crítica. Mas algumas supernovas podem ser o resultado da fusão de duas anãs brancas. Esses diferentes canais de formação podem produzir supernovas com propriedades ligeiramente diferentes. Estudos detalhados mostram que esses efeitos são pequenos, não suficientemente grandes para explicar totalmente a tensão de Hubble, mas adicionam incertezas. Cada fonte adicional de erro sistemático torna as medições menos confiáveis. A boa notícia é que métodos independentes agora confirmam os resultados obtidos a partir de supernovas. Lenteamento gravitacional,
variáveis cefeidas e gigantes vermelhas, todos apontam para velocidades de expansão semelhantes. Se as supernovas tivessem erros sistemáticos enormes, outros métodos não estariam em concordância. Essa consistência sugere que as medições feitas com supernovas estão, em sua essência, corretas, mas pequenas distorções ainda podem existir. Uma redução na velocidade de expansão medida, mesmo de apenas 0,5%, aliviaria um pouco a tensão de Hubble. Confirmar que as supernovas são realmente confiáveis exige uma melhor compreensão delas. Isso significa observar um número maior de supernovas, estudar suas galáxias hospedeiras e modelar com mais detalhes a física da explosão. O telescópio espacial Webb está agora observando supernovas no universo primordial, uma época em que as condições cósmicas eram bastante distintas das atuais. Essas observações verificarão se as supernovas se comportam da mesma maneira ao longo do tempo cósmico. Se as supernovas primitivas parecerem sistematicamente diferentes, teremos que revisar nossas medições de distância e, possivelmente, nossas conclusões sobre a energia escura. As réguas com que medimos o universo talvez precisem de uma recalibração. Uma nova medição, usando um aglomerado de galáxias próximo, acaba de elevar a taxa de expansão ainda mais do que antes. A equipa de Dan Skolnick publicou seus últimos resultados em janeiro de 2025 e este número chocou a comunidade cosmológica: 76,5 km por segundo por megaparsec. Isto é superior a qualquer medição fiável anterior. Isto não só confirma a atenção de Hubble, como a intensifica. A medição utilizou o aglomerado de Coma, um grande grupo de galáxias a apenas 320 milhões de anos-luz de nós. Este é o nosso quintal cósmico, suficientemente próximo para medir distâncias com uma precisão excepcional. A equipa observou supernovas do tipo 1A em galáxias dentro do aglomerado, calibrando cuidadosamente as distâncias. O aglomerado de Coma tem sido estudado durante décadas. A sua distância já estava bem definida por vários métodos independentes. Usá-lo como o primeiro degrau da escada de distâncias baseia a medição em observações confiáveis e próximas, e não em longas cadeias de calibrações que acumulam incerteza. O resultado é confiável. A equipe verificou todos os possíveis erros sistemáticos. Eles variaram seus métodos de análise. Eles usaram diferentes amostras de supernovas. A resposta retornava constantemente para a marca de cerca de 76. Isso não é uma coincidência nem um erro. É uma medição autêntica. O que a torna significativa é que ela é independente da controvérsia sobre as cefeidas. Friedman e Riess discordam se devem usar cefeidas ou gigantes vermelhas para a calibração. A medição de Skolnick contorna essa disputa, começando com um aglomerado próximo cuja distância conhecemos a partir de vários métodos. Uma taxa de expansão mais elevada surge independentemente dos problemas de calibração estelar. Isso elimina uma das possíveis saídas da tensão de Hubble. Se a tensão fosse causada por problemas na calibração de cefeidas, as medições que não usam cefeidas deveriam ter dado outros resultados, mas não dão. A alta taxa de expansão parece ser real. 76,5, em comparação com 67, é uma divergência de 13%. Em cosmologia, isso é uma magnitude enorme. Imaginem que duas equipes medem a idade da Terra, e uma obtém 4 bilhões e meio de anos, e a outra 3 bilhões e 900 milhões. Ambas não podem estar certas. Algo fundamental está errado. A tensão agora, por quaisquer padrões razoáveis, qualifica-se como uma crise. Ela não desaparece com a melhoria das medições. Ela se agrava. Cada nova observação, mais precisa, torna a divergência maior e mais difícil de ignorar. Isso nos força a repensar tudo. Ou as medições do universo primordial estão erradas, ou as medições do universo próximo estão erradas, ou a nossa teoria que liga esses dois períodos está errada. As medições parecem fiáveis, os instrumentos funcionam, os métodos estão comprovados. Portanto, a teoria deve ser incompleta. O modelo padrão da cosmologia assume que a energia escura é constante e que o espaço se expande uniformemente, de acordo com as equações de Einstein.
Talvez a energia escura não seja constante. Talvez tenha evoluído com o tempo ou varie no espaço. Talvez as equações de Einstein precisem de correções em escalas cósmicas. Talvez a heterogeneidade do universo afete a expansão mais do que levamos em conta. Todas estas possibilidades estão agora em cima da mesa, e os investigadores que tentam resolver a crise levam-nas a sério. Dentro de alguns anos, os dados de Euclides, Roman e as observações contínuas do Webb deverão reduzir o leque de opções. Ou encontraremos uma nova física que explique a tensão, ou descobriremos um subtil erro sistemático que passou despercebido a todos. Mas neste exato momento, com os dados que temos, o universo está se expandindo mais rapidamente do que nossas melhores teorias prevêem. E ninguém sabe por quê. As respostas podem reescrever tudo o que entendemos sobre a realidade. Isso não é um exagero. A velocidade de expansão do universo determina a sua idade, o seu destino e a validade das teorias físicas fundamentais. Se estivermos enganados quanto à expansão, podemos estar errados sobre a energia escura, a matéria escura, a inflação ou até mesmo na própria teoria da relatividade geral. As consequências se estendem por toda a cosmologia e pela física de partículas. É o que a próxima década trará. O satélite Euclides já está mapeando a teia cósmica com detalhes sem precedentes. Ele medirá como as galáxias se agrupam e como esse agrupamento evoluiu ao longo de bilhões de anos. Diferentes histórias de expansão produzem diferentes padrões de agrupamento. O Euclides poderá distinguir a energia escura constante, a energia escura em evolução, a gravidade modificada e um modelo de paisagem temporal. O telescópio espacial Roman da NASA será lançado em 2027. Ele observará milhares de supernovas ao longo de toda a história cósmica, rastreando a taxa de expansão com uma precisão inatingível para missões anteriores. O Roman também estudará a lente gravitacional, fornecendo medições independentes de distância que não dependem de supernovas ou cefeidas. Observatórios terrestres, como o Observatório Vera C. Rubin, pesquisarão bilhões de galáxias, criando mapas tridimensionais da estrutura cósmica. Esses mapas mostrarão se os supervazios são comuns ou raros, se a expansão varia em diferentes regiões e se a dilatação do tempo nos vazios tem importância suficiente para explicar a aceleração sem energia escura. O DESI continuará sua pesquisa, eventualmente mapeando 40 milhões de galáxias. Com um volume de dados tão imenso, os indícios de uma energia escura em evolução ou se transformarão numa descoberta confirmada, ou desaparecerão como ruído estatístico. Em 5 anos, saberemos se a energia escura está realmente a mudar. O Webb continuará a observar as galáxias primordiais, verificando se as estruturas se formaram mais rapidamente do que o previsto pelos modelos padrão, o que, combinado com medições da radiação cósmica de fundo de experimentos terrestres, como o Observatório Simons, ajudará a determinar se a energia escura primordial existiu e se influenciou a evolução cósmica. Todas estas missões, em conjunto, determinarão qual das possibilidades é a correta. Talvez a energia escura seja constante e tenhamos cometido pequenos erros nas medições. Talvez a energia escura esteja a evoluir e precisemos de uma nova física para explicar o porquê. Talvez a energia escura não exista e o modelo da paisagem temporal esteja correto. Talvez a gravidade precise de uma modificação em escalas cósmicas. Cada possibilidade leva a algo profundo. Se a energia escura é real e constante, precisamos entender por que o espaço vazio possui energia e por que sua quantidade é tão menor do que a física de partículas prevê. Isso conecta a cosmologia com a mecânica quântica de maneiras que atualmente não compreendemos. Se a energia escura evolui, precisamos determinar o mecanismo físico que governa essa evolução. Isso pode ser um campo semelhante ao inflaton, uma nova força fundamental ou um sinal de dimensões extras. Sua descoberta revelaria uma física além do modelo padrão. Se a energia escura não existe e o modelo da paisagem temporal estiver correto, passamos 27 anos perseguindo uma ilusão, criada ao considerar um universo aglomerado como liso. Isso seria embaraçoso, mas também libertador.
Não é preciso explicar uma energia misteriosa, simplesmente considerar melhor como a estrutura influencia a expansão. Se a gravidade precisa de modificação, o maior triunfo de Einstein tem os seus limites. A teoria geral da relatividade seria aproximadamente verdadeira, assim como a gravidade newtoniana é aproximadamente verdadeira, mas incompleta nas maiores escalas. Uma teoria mais profunda da gravidade aguarda a sua descoberta. Estamos num momento semelhante ao final do século XIX, quando os físicos pensavam que entendiam a física, mas tinham alguns problemas incômodos. Esses problemas levaram à teoria da relatividade e à mecânica quântica, revolucionando completamente a ciência. A tensão de Hubble pode ser o problema incômodo da nossa geração, que levará a uma revolução. O universo está a dizer-nos algo. A expansão não faz sentido de acordo com o nosso entendimento atual. Isto não é um fracasso, é uma oportunidade. A natureza lança-nos um enigma, cuja solução aprofundará o nosso conhecimento sobre a própria realidade. O enigma está quase resolvido. Os dados estão a chegar. Os instrumentos estão a funcionar. Dentro de uma década, descobriremos por que a expansão do universo não corresponde às nossas teorias. E esse conhecimento mudará tudo.